Tem muita gente me procurando e perguntando a respeito do cenário político da capital paulista. Tá bom? Eu não sou paulistano, mas eu acho que faz muito bem eu falar a respeito disso. Porque muita gente mesmo está me perguntando e eu vejo que tem muita gente perdida com o que está acontecendo. Mas é Nunes, é Marçal, é Boulos, o que está acontecendo? Para quem a direita tem que dar o seu voto? Calma que eu vou tentar esclarecer para vocês. Dentro do cenário político paulistano, nós temos 4 nomes principais. São eles ali, o Datena, que é o mais fraquinho dos 4, nós temos o Boulos, o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. Eu vou explicar para vocês a minha visão, a forma como eu analiso aquilo ali, e eu espero que isso venha trazer uma clara ideia para vocês daquele cenário ali, para que vocês não fiquem perdidos, principalmente com esses YouTubettes, esses Instagrets aí, que só querem comentar e ganhar like de vocês, tá bom? A ideia é o seguinte, nós temos o Datena, que já pediu para ser vice do Boulos, então nós vamos entender o seguinte, Datena e Boulos estão mancomunados, mas e o Nunes? O Nunes não está recebendo apoio do Bolsonaro? Tem muita gente dizendo que ele está recebendo apoio do Bolsonaro, mas isso não representa a realidade, tá bom? O Bolsonaro não está apoiando o Nunes. O que está acontecendo? O Bolsonaro tem a sua palavra, isso daqui vocês já devem ter ouvido em algum momento, com o Valdemar da Costa Neto, tá bom? Ele tem ali um certo acordo com o Valdemar, simplesmente também, aliás, puramente também, porque o Valdemar é o presidente do PL, o presidente nacional do PL, e o Bolsonaro está ali até os joelhos com o PL. O PL, meus amigos, veja bem, eu só estou abrindo um parênteses aqui, que tá cheio de esquerdista enrostido. Tá? Então não coloque todas as suas esperanças naquele partido ali, não. Tem muita gente boa, é lógico que tem, mas tem muito oportunista também, beleza? Vamos lá, voltando para a questão aqui das eleições de São Paulo. O Bolsonaro tem uma palavra com o Valdemar da Costa Neto. É por isso que, entre muitas aspas, ele está apoiando. É até difícil de formular, mas em hipótese, entre muitas aspas, ele estaria dando seu apoio para o Nunes. Mas o que acontece? O vice do Nunes é do PL. Então o Bolsonaro não cita nem o nome do Nunes para dar apoio para essa candidatura. Ele fala do vice do Nunes, que é do PL. Mas aí dentro desse cenário, dentro dessas questões emblemáticas, surge o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, que é aquele famoso coach brasileiro, que muita gente já ouviu falar muito mal, e muita gente fala mal até hoje, ele surge dentro do cenário político paulistano para bugar o sistema, para dar um tilt mesmo na cabeça daqueles candidatos. Porque qual que era a ideia? Entenda bem a jogada política, principalmente dos debates televisivos. A ideia era haver uma teatralização nos debates entre Boulos, tá? Uma politização, uma extremização por parte do Boulos e o outro lado por parte do Nunes. Então, eles tentariam ali fazer um bate-bola, um embate político nos debates, mas lógico que é teatralizado, tá, gente? Tanto é que a prova disso que eu tô falando é que todos eles combinaram de não vir mais nos debates. Eles se fecharam. Mas vamos lá, esse aqui não é o assunto, beleza? O Pablo Marçal surge no cenário e ele tá bugando não só o sistema eleitoral, né, não só os debates, mas também a mente do eleitor. E aí, o Bolsonaro apoia ele ou não apoia? Eu vou explicar para vocês. O Pablo Marçal é aquele camarada que em 2022 ele falou que tanto o Bolsonaro quanto o Lula eram farinhas do mesmo saco. Falou besteira, não é verdade? Creio que vocês concordam comigo. Falou uma grande besteira. Mas, hoje em dia, ele tenta explicar essa fala dele, dizendo que ele estava concorrendo, que ele também era um candidato às eleições, era um candidato à presidência da República, mas isso não tem fundamento, tá, gente? Porque independentemente da minha condição, se eu sou candidato, se eu tô num pleito, eu tenho que falar a verdade. Então ele falou besteira, gente. Eu vou falar por mim, igual eu falei no começo do vídeo. Eu não coloco a minha mão no fogo pelo Pablo Marçal. Só que dentro do cenário político paulistano, se você é paulistano e está me assistindo, entenda bem, o menos pior, eu não estou falando o melhor, o menos pior dentro desse cenário é o Marçal, meus queridos. Gente, Nunes é carta fora do baralho. Nunes não apoia Bolsonaro, Nunes não é de direita. Não é de direita. Entenda bem o que eu estou falando.
O Boulos nem se fala, não é verdade, meus queridos? O Boulos nem se fala, aquele invasor de propriedade, porque é isso que ele prega, é isso que ele defende. Ele está mancomunado, principalmente com o partido dele, que é um partido detestável. As coisas que eles defendem, as bandeiras que eles levantam, são coisas detestáveis. Então o Boulos já está fora de questão para nós da direita. Datena também. E o Ricardo Nunes, que está bugando todo mundo juntamente com o Pablo Marçal. Olha só, junta tudo que eu falei aí. Nunes não é de direita, Nunes não apoia Bolsonaro, só que o Nunes está fechado com o Valdemar da Costa Neto, que está fechado com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, por conta da palavra que ele tem com o Valdemar, ele tem que mandar energias positivas para o Nunes. Entenda isso entre muitas aspas, tá? Não distorçam a minha palavra. Só que o Marçal, ele está despontando de uma forma muito positiva, encarando e batendo de frente com o Boulos e com o Nunes. Então ele é o único que tem chances reais de ganhar do Boulos, tá bom? Porque imagina só o Boulos sentando na cadeira da prefeitura da maior cidade da América, que não é só a maior cidade do Brasil, não, é a maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo. É a cidade que mais gera capital dentre todas as cidades da nossa nação. A principal cidade do nosso país. Meus queridos, entendam a gravidade disso. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Você pode não gostar do Marçal, e aqui não é um vídeo para defender ele não, tá bom? Porque eu tenho muitas ressalvas em relação a ele também. Muita besteira que eu já vi sair da boca dele, muita besteira, principalmente na época das eleições de 2022. Só que dentro desse cenário, você que é de direita, você que tenta entender as coisas como elas devem ser entendidas, você precisa entender o que eu tô falando. Dentro deste cenário, precisamos entender quem é aquele que deve receber os votos da direita, e essa pessoa não é o Nunes, não é o Boulos, não é o Datena, mas, infelizmente, alguém tem que ganhar, meus queridos. Não existe vacância no poder. Independentemente se você votar nulo, se você votar em branco, alguém vai sentar naquela cadeira. Então que seja o menos pior. Beleza? E dentro da leitura que eu faço, tá bom? Daquele cenário político, o Marçal é aquele que merece os nossos votos. Inclusive, se eu fosse paulistano, justamente por conta desta análise, eu votaria nele. Eu não tô falando que eu apoio o Marçal, não é isso que eu tô falando. E eu não tô falando que o Marçal é um santinho, não confunda as coisas, pelo amor de Deus. Eu tô falando o seguinte, dentro daquele cenário, ele é o cara que tem chances de derrotar aqueles candidatos do sistema, ele é o candidato que tem chances de impedir o Boulos de sentar na cadeira da prefeitura lá da cidade de São Paulo. Então entenda o que eu tô falando e não distorça a minha palavra, beleza? Vamos combinar dessa forma então? Se possível, divulgue este vídeo se você gostou, se você discorda de mim, comenta, se você concorda também, comenta, compartilha, curte, se inscreve aí no canal, manda aí para seus amigos que também você vê que estão confusos com essa situação, para que nós venhamos a entender. A direita precisa de qualidade, assim como o próprio Cristo disse, o povo perece por falta de conhecimento, o povo perece porque não conhece a realidade, e nós estamos tendo esse déficit de conhecimento da realidade, beleza, meus queridos? Então, até a próxima, em nome de Jesus.